everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 1143. Very good! Muito bem. 30 mil raças alienígenas ao redor da Terra. A Terra poderá sim ser atacada nos próximos anos. Essa informação vem de dentro da NASA. Nada mais, nada menos do que Charles Bolden. Charles Bolden que fala isso, por exemplo. Ex-diretor, não é funcionário raso não, é diretor da NASA. E ele fala, ele participa de várias conferências, ele oferece várias entrevistas e ele acabou falando que a Terra será atacada nos próximos anos. E ele diz ainda que há aproximadamente 30 mil raças em torno da Terra. Tudo bem. A Terra será atacada? Charles Bolden diz isso. Eu particularmente acredito que a Terra já vem sendo atacada já há muito tempo. Porque assim, meus irmãos, segundo o que nós lemos e às vezes relemos também, porque nós somos estudiosos, segundo o que nós lemos, a Terra ela é invadida de quando em vez por seres alienígenas. Só que a maioria dessa invasão é uma invasão controlada. Então o que acontece? Chegam na Terra seres para dificultar a marcha do progresso. Por quê? Porque esses seres, eles estão no último momento dos seus planetas. Então eles vêm até a Terra, porque a Terra também está passando pelos últimos momentos, vêm até a Terra para procurar, de uma certa forma, evoluir, crescer. Então são seres extraterrestres que reencarnam na Terra. Só que eles reencarnam e acabam trazendo dificuldades para o planeta. Então Charles Bolden tem sim, tem razão no que ele diz. Sim, o que você não vai ver no céu discos voadores atirando em outro disco voador, tiro a laser, destruição, ou então raios magnéticos na Terra, vamos destruir os pontos principais da Terra, usinas, fábricas importantes. Não, isso não, claro que não. Isso é ficção, né? Isso não tem sentido nenhum. Mas seres que estão vindo, inclusive reencarnando na Terra, né, seres de outros planetas, reencarnando na Terra, inclusive o contrário, para fazer a Terra crescer, seres superiores. Mas a discussão aqui é seres inferiores. Então haverá uma invasão na Terra, segundo ele. Mas essa invasão se dará nos próximos anos. Eu, repito, acredito que já está acontecendo. Essa invasão já está se dando. Aí você vê, por exemplo, toda essa calamidade aí. Coisas que você não aguenta. Você vê calamidade em vários setores da vida, principalmente dentro da política. Política é uma das coisas terríveis, não é verdade? Quando você onera a política, roubando a nação, enfraquecendo a nação por interesses próprios, aí é terrível. E isso dificulta muito o progresso. Então, isso é um fator muito complicado para a evolução. E esses seres, eles estão chegando na Terra, muitos, justamente porque lá onde eles estavam em seus planetas, eles não aproveitaram a chance. Vêm na Terra, de repente chegando aqui uma nova psicosfera, uma nova psicologia, isso pode suscitar alguma coisa diferente neles. Mas muitas vezes é o que não ocorre. Então Charles Bolden diz, você olha para o alto. Ex-diretor da NASA, então o cara tem autoridade para falar algumas coisas, né? Ex-diretor da NASA não precisa dizer nada. Ele diz, você olha para o alto, o que você vê lá longe? Longe, estrelas. Você vê estrelas. Só que você vê um número muito, mas muito limitado de estrelas. Existe o Hubble, por exemplo, que ele registra milhões de estrelas. Milhões de estrelas. Milhões de estrelas. Apenas na nossa galáxia. Aí tudo bem. Quando você lembra, lá na escola, quando você estudava geografia, ciência, física, quando você lembra, por exemplo, eu lembro
o Sol é uma estrela. De quinta grandeza, é uma estrela. Muito bem. Mas acontece que o Sol, em torno dele, tem planetas. E quando você olha para estas bilhões de estrelas, cada uma delas também tem planetas. Claro. Tem planetas. Então o que acontece? Esses planetas, o Espiritismo fala isso, grandes ciências herméticas, ocultistas falam isso, grandes religiões do passado e contemporâneas também falam isso, de que planetas são habitados. Até Jesus Cristo disse isso. Na casa do meu pai há muitas moradas, inclusive foi objeto de estudos do gênio Allan Kardec. Allan Kardec, que publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro, em 1864. No capítulo 13 ele trata desse assunto. Então até Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Então essas moradas são o quê? Seres inteligentes. Esses seres inteligentes vão atacar a Terra, vão destruir a Terra, naquela maneira que nós assistimos nos filmes de guerras. Aí não tem sentido, claro que não. Guerras espaciais, isso não, isso é besteira. Mas agora que eles vão reencarnar, estão reencarnando, sim. Eles estão reencarnando. Então, Charles Bond continua. Lá há muitas estrelas. E nessas estrelas há planetas. E nesses planetas há aproximadamente perto do sistema solar nosso. Ele se refere não a outras galáxias. Vejam bem, meus irmãos. Ele se refere à nossa galáxia. Ok? Ele fala que na nossa galáxia, ao redor do nosso sistema solar, há mais ou menos 30 mil raças alienígenas. É o que alguns estudos falam, inclusive alguns ufólogos da própria revista ufológica do Gevaer, Ademar Gevaer, que fala também a respeito aí de 30, 25, 30, 35 mil raças. Mas isso sabe, até hora que eu fico me perguntando, né, como que o cara fica contando, né? Como o cara sabe que é 30, 35 mil? Mas enfim, eles que falam o que a gente vai fazer. É o que a gente lê, né? Então tá. Então são 30, 35 mil raças. Isso em torno, nas adjacências do nosso sistema solar. Só que o que eles talvez não saibam é que eles já estão reencarnando. Gevaer sabe porque ele fala isso. O Gevaer fala inclusive que na sua faculdade, na sua universidade, quando você olha do lado um companheiro lá, ele pode ser um alienígena. Inclusive você pode ser. Nós colocamos 7 sinais se você é um reptiliano. Eu vou deixar o link aqui, depois você dá uma olhada. 7 sinais se você é reptiliano. Então o que acontece? Esses seres estão chegando. Agora, esse ex-diretor da NASA, o Charles Bolden, esse Charles Bolden, alguns falam que ele é sensacionalista, alguns falam que ele queria produzir vendas de livros, etc e tal. Não descarto essa possibilidade, mas grande fato é que ele estava coberto de razão. Inclusive falando que Jesus era um alienígena. Só que Jesus sendo alienígena, isso nós sabemos também, claro que era. Jesus era um alienígena, isso não resta dúvida. Não resta a menor dúvida. Você acha que Jesus era terráqueo? Só faltava essa, né? Jesus sendo terráqueo. Era um alienígena, óbvio que sim. Dom Fernando Pugliese também fala a mesma coisa. O Dom, né, o arcebispo do Brasil, ele fala a mesma coisa. Inclusive a Igreja Católica falou, olha, o Dom Fernando, por favor, né, vamos diminuir aí as coisas e tal. E Pugliese falava, e fala ainda, da natureza alienígena de Jesus Cristo. Inclusive o gênio Allan Kardec, não tem como fugir de Kardec, a gente quer fugir, mas não dá. O gênio Allan Kardec, no capítulo 15, ele fala da natureza de Jesus Cristo. Capítulo 15, fala quando Jesus andou sobre as águas, os milagres, fala sobre os poderes que Jesus tinha. Capítulo 15, qual livro? O último livro, publicado em 1868, que é Gênese. Allan Kardec trata desse assunto. Então o que acontece? Ele fala inclusive que Jesus é alienígena, mas todos nós sabemos disso, que Jesus foi arrebatado por uma nave espacial, mas daí já entra também em umas coisas aí que temos que analisar muito bem isso tudo. O fato é que nós acreditamos que esses seres já estão reencarnando.
para fazer com que a Terra mude, porque a Terra está passando por uma mudança muito rápida. Estamos chegando no dia 20 de julho de 2019. Para mim aqui hoje é dia 17 de dezembro de 2018, mas dia 20 de julho, onde vai se comemorar meio século que o homem pisou na Lua, muitas coisas vão mudar. Isso com toda certeza. Você vai ver, nós veremos, se Deus quiser, as mudanças acontecendo em nosso Brasil. Com toda certeza. Eu conto com você, man. Junte-se no nosso canal para que você receba os benefícios do CADEF. Junte-se agora. E sabe o sino, man? Ah, já sei. É aquele sino da antiga catedral? Não, man. É o sino do YouTube. Acione esse sino, esse bendito sino aí que a turma tanto tem que ficar lembrando a turma, né? Mas isso enche o saco da gente. Mas vai fazer o quê? Acione esse bendito sino aí, man. Tá certo? É isso. Fica com Deus. E não esquece, man. Dá um tapa maroto nesse like. Pá! Very good. Que a luz do conhecimento seja conosco. Sucesso. Que Deus seja louvado.